Shalom, seguidores da nossa página Espada e Harpa. É com grande alegria que estou aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra vinda do Senhor. Amém. E hoje vamos falar sobre o tema perspectiva e expectativa. Então vem comigo, vamos para o livro de Números, onde nós vamos analisar uma parte da história de Moisés. Amém. Então em Números, no capítulo 13, no verso 1, diz assim: Falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens à terra de Canaã para reconhecimento, à qual eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E assim foi. Eis que foram os príncipes das tribos, e com eles foi também Caleb, e foi também Josué. E foram espiar a terra, saíram do deserto de Pará, e foram espiar a terra que o Senhor já lhes tinha prometido. Foi promessa do Deus de Israel. O Deus de Israel que tinha permanecido com a nuvem de fumo e a coluna de fogo. Deus de Israel que tinha tirado Faraó e o seu exército de diante da nação de Israel. Foi este Deus que lhes prometeu que iria colocá-los na terra que mana leite e mel. E assim foi. Eles fizeram um relatório. E eles trazem esse relatório ao seu líder, Moisés. O mesmo líder que eles tinham visto realizar milagres atrás de milagres e verem esse líder a ser usado pelas mãos do Senhor. E o cuidado que Deus tinha para com ele e para com o povo que Moisés estava liderando. Então eles trazem um relatório e apresentam-se diante de Moisés. Vamos começar agora a tocar na perspectiva. Amém? Isto é perspectiva. A forma como você vê o problema, o seu inimigo. E dentre esses príncipes, eles apresentam um mau relatório. E dizem assim, vamos ler. Em Números, capítulo 13, no verso 32 e 33. E vituperaram um mau relatório da terra que tinham reconhecido entre os filhos de Israel, dizendo: A terra por onde passamos para espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. A maioria dos príncipes, a maioria dos espias, vieram com este relatório. Viram homens de um porte grande, gigantes, homens de guerra. Amém. Mas eles também viram que a terra realmente manava leite e mel. Que a promessa do Senhor realmente era aquilo que ele tinha dito. Deus lhes tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Amém. Mas eles se focaram não na promessa do Senhor, mas sim no problema aos olhos deles. Com um olhar humano, com uma perspectiva humana. E não na expectativa da promessa que o Senhor tinha dito. Eles focaram na perspectiva errada e não na expectativa que era: se Deus prometeu, então vai-se cumprir. A perspectiva deles foi: os nossos olhos vão até onde podem ver. E o que é que eles viram? Gigantes, homens de alto porte. Amém? Mas dentre estes príncipes todos, levantou-se dois com uma perspectiva totalmente diferente. Quem eram? Caleb e Josué. Vamos ver a diferença do relatório que eles trazem ao seu líder Moisés. No capítulo 14, verso 9, diz assim: Desde que não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, o seu amparo se retirou deles, e conosco está o Senhor, não os temais. Isto foi uma perspectiva de fé. Porquê? Porque a expectativa deles era: se Deus prometeu, se o Deus da nuvem de fumo, se o Deus da coluna de fogo, se o Deus das 10 pragas, se o Deus que pegou em Moisés, que nada era, um homem truculento nas suas palavras, e fez-o guiar uma nação inteira que esteve cativa por 430 anos para um deserto. Amém? Se esse Deus que acompanhou Moisés, se esse Deus que transformou a água em sangue, se esse Deus que levou os primogênitos do Egito, prometeu, então esta terra é nossa. Se o mar vermelho abriu, quanto mais a terra que mana leite e mel será nossa.
Essa era a expectativa de Caleb e Josué. Mas eis aqui a perspectiva diferente dos dois diante do problema. A maioria dos príncipes olha diante de Moisés. E a palavra diz também, eu não quero estar a esmiuçar muito para você não perder o seu tempo, mas a palavra do Senhor diz que eles choraram, prantearam, a maioria dos príncipes. Trouxeram um relatório errado. E porque é que prantearam? Foi um choro de incredulidade, um choro que tinha falta de coragem, um choro que tinha falta de relacionamento com o Senhor. Enquanto Caleb e Josué vêm com uma perspectiva diferente e dizem, eles são como pão, não interessa o tamanho deles, não interessa se eles são robustos, vamos focar na terra que mana leite e mel, o fruto é nosso, porque a expectativa vai se cumprir, o Senhor prometeu e tem que se cumprir. Veja aqui um paralelo, a diferença de uma perspectiva com fé e de uma perspectiva sem fé. Veja aqui a diferença de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem o Espírito Santo. Entenda, ambos conviveram com Moisés, ambos receberam o ensino de Moisés, ambos viram milagres, ambos viram o cuidado do Senhor, ambos viram o mar vermelho se abrir, mas a perspectiva continuava sendo totalmente diferente. Igreja do Senhor, que perspectiva você tem? Você tem medo dos seus problemas? Você encara gigantes? Ou você diz, se o Senhor prometeu, então a minha expectativa está segura, vai se cumprir. Então a minha perspectiva diante dos problemas é, o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai tornar realidade aquilo que Ele prometeu. Então a minha perspectiva será uma perspectiva de fé, a minha linguagem será uma linguagem de fé, o meu posicionamento será um posicionamento de fé. Amém, Igreja do Altíssimo? Pois vocês todos já sabem como terminou a história. O que é que aconteceu? A terra que mana leite e mel foi conquistada. Amém. O Senhor as entregou. O Senhor entregou nas mãos deles a terra que mana leite e mel. Mas todos aqueles que foram murmuradores, todos aqueles que foram criticadores, todos aqueles que não agiram debaixo da sua fé, pois a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Esses não pisaram a terra que mana leite e mel. E eu quero terminar com este versículo que diz assim, Hebreus 10:38 diz assim, mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder, minha alma não se agradará nele. O Senhor dá-nos uma opção, que é viver de fé e pela fé. O Senhor não diz para você viver daquilo que vê. O Senhor não diz para você se mover conforme os seus sentimentos. O Senhor não diz para você se mover conforme a sua realidade. O Senhor não diz para você se mover conforme os seus recursos. Aquilo que o Senhor diz é, viva pela fé. E aquilo que Ele prometeu tem que se realizar. Então tenha uma expectativa clara que aquilo que o Senhor promete na sua palavra para você vai se cumprir. Então a sua perspectiva é, não interessa aos meus sentimentos, não interessa aos meus inimigos, não interessa aos meus recursos. Se Ele prometeu, se a expectativa é clara, se a expectativa é de vitória, então a minha perspectiva será de filho de Deus, de obediência à palavra do Senhor. Amados irmãos em Cristo, seguidores da nossa página, muito obrigado por você ouvir esta palavra. Por gentileza que você possa compartilhar. Também não se esqueça de deixar o seu like. Vai aguardando. Trazemos novos conteúdos que irão levar o reino do Senhor à sua vida. Que a paz do Senhor continue consigo. Shalom.